Olá, pessoal. Voltamos à nossa disciplina, Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 1. Hoje nós encerraremos o nosso módulo 3, que estamos discorrendo sobre especificidades do trabalho docente na educação infantil. Nessa unidade, eu vou apresentar um pouco sobre planejamento e avaliação na educação infantil. Mas antes de adentrar o conteúdo de planejamento e avaliação na educação infantil, eu vou apresentar para vocês duas questões que serão o cerne da nossa discussão. Então, como que eu planejo na educação infantil? Como que eu devo fazer esse planejamento? Fiz o meu planejamento, aprendi como que eu faço planejamento, fiz um planejamento coletivo, tá? E como que eu avalio na educação infantil? Porque muitas vezes as travas, elas se dão, nossa, como que eu vou avaliar bebês? Como que eu penso? Porque na nossa cabeça, muitas vezes a gente tem a tendência de reproduzir o que a gente viveu como processo avaliativo durante toda a nossa vida, E, inclusive, quando estamos estudando na universidade, a gente ainda tem todo esse processo avaliativo enraizado no nosso sistema cerebral. E quando eu vou falar de bebês, como que eu avalio bebês? Como que dentro do meu planejamento eu penso as formas de avaliação? Então, é sobre isso que a gente vai dialogar, tá? Então, vamos retomar algumas coisas que a gente já foi conversando, nos módulos anteriores. Então, o que é importante que eu saiba sobre a criança? Quem que é o centro do meu planejamento curricular? A criança. E muitas vezes, quando eu estou lá planejando, a tendência é que a gente fuja a isso, Fuja essa questão da criança. Então, o que eu acabo colocando como centro do meu planejamento? Os documentos oficiais, o currículo que o município oferece. Então, esse não pode ser o centro do planejamento, Eu vou ter as diretrizes como orientação, eu vou ter o currículo do município como eixo orientador, mas o centro do meu planejamento curricular é a criança. Então, mesmo que eu esteja planejando sozinha, com a equipe de professores e professoras, com a participação de coordenação, gestão, ou mesmo que eu esteja fazendo um planejamento coletivo para colaborar com um documento no município, a gente nunca pode perder de vista que o centro do planejamento curricular é a criança. Então, às vezes, eu vou lá naquele objetivo, eu vou lá naquela habilidade que agora tem na BNCC para os bebês também, e eu estou focado naquela habilidade, naquele conteúdo, mas eu esqueço que o meu planejamento é para uma criança, O que ali, o eixo que orientador é o documento, é o currículo, mas quem é o centro do meu planejamento? São as crianças. Para quem que eu estou pensando aquele planejamento? Para as crianças. Como eu enxergo as crianças nesse planejamento? Como que as crianças vão se encontrar naquele planejamento que eu estou pensando? Então, sempre é bom a gente retomar. E é um exercício que a gente deve fazer, porque muitas vezes, a hora que eu estou ali, muitas vezes eu, por exemplo, quando eu estou planejando, vamos pensar, na minha época de professora de educação infantil, eu pegava vários livros de história, Eu pegava os documentos oficiais. Então, às vezes, a gente está ali imerso naquele monte de material didático, a gente está naquele monte de ideias, de projetos, e a gente está muito animada, começando o ano, ou começando o semestre. Paralelo a isso, eu fico pensando muito no que a gente faz, inclusive dentro da universidade, que não é só na educação infantil, Vamos pensar o planejamento na universidade. A gente sabe que os conteúdos são importantes, que a formação inicial é muito importante, mas às vezes a gente perde o pé quando a gente esquece que por trás daquele planejamento está o estudante. Então, quando a gente pensa em educação infantil, por trás desse planejamento tem o protagonista, o personagem principal, que são as crianças. Então, é sempre bom a gente fazer esse exercício. E não esquecer sempre de lembrar dos bebês e das crianças, que são os personagens principais. Paralelo a isso, o que a gente também não pode esquecer, Sobre o desenvolvimento integral.
Então, quando eu falo de educação infantil, de infância, né, dos bebês, das crianças pequenas, das crianças bem pequenas, qual que é o nosso foco? A gente tem que planejar pensando, eu tenho a criança como o centro do meu planejamento curricular, e essa criança, eu preciso planejar para que essa criança se desenvolva integralmente. Quando eu falo desenvolvimento integral, vai entrar todas as outras discussões que já foram realizadas, né? Que não cabe também só a escola, é uma rede que precisa estar em prol de todas as crianças. Mas dentro do meu planejamento, como que eu penso que pode se dar esse desenvolvimento integral? Então, vou dar um exemplo, né? A gente falou muito sobre a nutrição das crianças, por exemplo. Então, como que eu faço para aquela criança? Eu vou trabalhar muito com aquela criança a questão do desenvolvimento da fala. Vou trabalhar com as crianças a habilidade oral, né? Mas como que eu trabalho essa habilidade com as crianças se de repente essa criança ela não está bem alimentada? Né? Essa criança não tem se alimentado bem na escola, essa criança apresenta sonolência, fraqueza. Então, não tem como eu garantir esse desenvolvimento integral, né? Então, como que a gente faz para que o nosso planejamento dê conta desse desenvolvimento integral? Como que eu penso, por exemplo, eu vou trazer mais exemplos para vocês no próximo módulo, como que eu penso essa educação antirracista, né, que pense nesse desenvolvimento integral, que dê conta de tudo isso? Então, o que eu preciso sempre deixar em mente? A criança é o centro do meu planejamento. E essa criança, que é o centro do meu planejamento curricular, essa criança ela precisa se desenvolver integralmente. Precisamos ter flexibilidade. E aí a flexibilidade e a individualidade caminham juntas. Por quê? Porque um planejamento, né, é um planejamento, o nome já diz. A gente tem um plano. E na maioria das vezes, né, esse plano, se bem desenvolvido, esse plano vai exigir uma adequação ao longo de todo o desenvolvimento dele. Então, precisa ter uma flexibilidade, né? Uma flexibilidade em relação ao tempo, uma flexibilidade em relação à realização, uma flexibilidade em relação ao espaço. Por exemplo, vou desenvolver um projeto na área externa com os bebês, né? Só que, de repente, a escola começa a passar por um processo de reforma. A escola teve um problema seríssimo na estrutura do prédio e vai ter que se adequar em outro prédio. Eu preciso ter essa flexibilidade. Por conta disso, eu vou deixar de realizar o projeto? Não, vou adequar o projeto para aquela situação. E a gente também tem que pensar na individualidade. O que seria essa individualidade? Como que eu penso, né, um planejamento que eu tenha a criança como centro, que eu foque no planejamento, no desenvolvimento integral dela, que seja flexível e que também considere a individualidade de cada bebê, de cada criança. Nossa, professora Mara, está ficando muito difícil, né? Mas não é difícil. A questão é, o meu plano, ele pensa na individualidade? Quando eu falo de individualidade, engloba também a diversidade, né? As crianças, os bebês, eles são diversos. Quando eu estou fazendo um planejamento, eu estou pensando nessa diversidade? Eu estou pensando na inclusão? Eu estou pensando em estratégias, tá? Eu tenho um estudante, eu tenho uma criança ali que, vamos pensar nos bebês, 1 ano, 2 anos, que eu encaminhei para avaliação na educação especial. E até sair essa avaliação, que muitas vezes, né, dependendo do local onde a gente está, é uma avaliação que é morosa, e aí eu vou esperar 6 meses até sair essa avaliação para incluir essa criança da maneira correta, incluir de verdade, né, com que ela participe, com que ela não tenha nenhum direito seu negligenciado. Eu vou esperar sair essa avaliação? Não. Então, como que eu vou incluir? Como que eu vou dar conta dessa inclusão? Como que eu vou considerar essa individualidade? Então, tudo isso entra nesse eixo a criança, né? Então, a criança é o centro do meu planejamento curricular. Uma coisa que eu vou retomar, que eu falei na aula anterior, mas o que a gente não pode esquecer é sobre ponto de partida e ponto de chegada, tá? Então, por exemplo, estou fazendo meu planejamento, né? Sei que o ponto de partida, né, das crianças não é o mesmo. Então, por exemplo, eu vou pensar lá a gente está falando de 0 a 3 anos,
e geralmente tem poucos exemplos, né, sobre o que acontece na instituição de educação infantil com bebês. Então, vou dar exemplo, é por isso que eu estou focando com os exemplos dos bebês. Então, os bebês, quando a gente está falando de berçário, claro que vai ter uma variação aí, mas geralmente é dos 4 meses a 1 ano e 2 meses, por aí, que é o. Alguns falam fase 1, outros falam nível 1, uns falam berçário 1, berçário 2, enfim. Eu faço com um bebê que chegou de 6 meses, né? E aquele bebê que está próximo já, né, de 1 ano, vai começar a andar. E isso acontece muito, porque às vezes entra aquele bebê e aí a gente está lá quase no final do ano, e aí chega uma criança para o berçário que acabou de completar 6 meses. O que eu faço? Né? Então, é a gente saber que as crianças, elas têm um ponto de partida que são diferentes, mas qual que é o meu ponto de chegada? Agora, eu vou lá para as crianças de 2 anos, por exemplo, né? Tem criança que frequentou a instituição de educação infantil no berçário. Tem criança que chega já com de 2 para 3 anos, que é primeiro momento que se relaciona com a instituição de educação infantil. Então, aquela criança que já tem uma vivência daquela realidade, ela vai demorar menos para adaptação no próximo ano. Ela já consegue se relacionar e interagir de uma outra forma com as crianças. E essa criança que nunca frequentou? Eu estou considerando essa individualidade? Então, é isso. O primeiro passo são as crianças, né? As crianças são o centro do meu planejamento curricular. Considerei tudo isso, considerei o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, quando estou lá com as crianças, né, que têm 2 anos, que chegam, que tem uma interação que é diferente, o que eu penso para fazer com que aquela criança ela tenha o mesmo ponto de chegada? Então, são exemplos que às vezes parecem banais, mas são importantes. Então, por exemplo, aquela criança que já frequentou a instituição de educação infantil, né? Então, ela já teve contato com livros, ela já ouviu história, né? A professora muitas vezes já contou história com fantoches. E aí, o que acontece? A outra criança que chega não sabe ainda escutar história. O que é não saber ouvir história? Mas, professora Mara, todo mundo sabe ouvir história. Ouvir história exige concentração, exige que a criança, né, pegue o gosto de ouvir a professora fazendo uma contação de história, que ela tenha livros disponíveis para que ela brinque de contar histórias, né? Então, aquela criança que nunca teve esse tipo de interação, ela se encontra num ponto de partida diferente. Então, o que eu preciso fazer no decorrer do meu planejamento para que todas as crianças, ao final do ano, elas tenham o mesmo ponto de chegada? Que seja, quais são os objetivos que eu quero atingir para que aquela criança possa ter o desenvolvimento garantido para ir para a próxima fase, para o próximo nível, tá? Então, isso que a gente não pode perder de vista no nosso planejamento. E agora eu vou comentar um pouco, já falamos da criança, sobre esse ponto de partida e ponto de chegada, agora eu vou falar um pouco sobre o espaço, tá? Então, que espaço é esse? E aí a gente tem que pensar muito no contexto. Eu gosto sempre de dizer que às vezes a gente tem coisas muito prontas. Então, por exemplo, se a gente for pegar as literaturas, as pesquisas mais recentes, a gente vai ter várias coisas escritas sobre o espaço, né? Trago para vocês as referências, por exemplo, o Luciano Osteto vai trazer essa importância, né? Os documentos com base em Maria Malta, ela também vai discorrer sobre a importância que um dos indicadores de qualidade da educação infantil é o espaço, mas a gente tem que levar em consideração o contexto. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, né, da cidade de Corumbá, que aqui é muito calor. Muitas vezes as crianças têm dificuldade das crianças do período da tarde brincarem no ambiente externo, por conta do calor, e as crianças precisam fazer atividades na área interna por conta do uso do ar-condicionado, tá? Então, porque tem esse condicionante, as crianças vão ter todas as suas aulas, suas interações dentro de uma sala de aula quadrada de tantos metros, né? E não tem interação em espaço nenhum. Essa é a luta para que a gente mude isso.
Então, o que eu tenho que fazer na minha escola? Lembra que eu falei lá na unidade 1, né? Gente, vamos plantar árvore, né? Se a escola não tem muito calor e não tem sombra, como que a gente faz para plantar árvore e para deixar essa escola com uma estrutura que seja possível que as crianças utilizem no ambiente externo, tá? Criança não quer ficar dentro de um quadrado, com tantos metros quadrados, uma tarde inteira, uma manhã inteira. E o mais grave ainda quando a criança é de período integral, que muitas vezes ela vai para aquela escola às 7 da manhã, sai 4, 5 da tarde, e muitas vezes ela ficou todas aquelas horas dentro do ambiente interno da escola. Muitas vezes até faz as refeições, né, quando os bebês são muito pequenos, dentro daquele ambiente. Então, a nossa luta é que para que se tenha esse ambiente externo para se trabalhar, tá? E aí eu já fui lá para aquele espaço interno e externo que está lá embaixo. Mas e esse espaço externo precisa ser seguro, né? Não só o interno quanto o externo. Então, o que é esse ambiente seguro? Gente, o ambiente seguro, por mais que às vezes parece até repetitivo dizer isso, um professor, uma professora de berçário precisa ter um olhar cuidadoso multiplicado por 1000. Nada, não pode ter uma bolinha, não pode ter um brinquedo pequeno, nada no chão, nada, sabe que é absolutamente nada. O que pode ter e deve ter naquele espaço acessível para as crianças? Brinquedos seguros. Isso não significa que não tem que ter nada, tem que ter sim, mas brinquedos seguros. Esse cuidado com o ambiente precisa ser garantido. E aí, quando eu coloco ambiente seguro e estimulante, com base na Luciana Steto, o que será que seria um ambiente estimulante para bebê? Lembra aquele exemplo que eu dei da caixa? Então, por exemplo, não deixei o ambiente super seguro, né? Olhei, não tem nenhum bicho, que é importante a gente olhar, não tem nenhum inseto pequeno, não tem nenhum brinquedo que a criança pode levar à boca, que a criança pode engolir. Então, garantir aquele ambiente seguro. Ambiente seguro também é não ter mesas, por exemplo, que está com o pé quebrado, que a criança pode encostar e pode se machucar. A gente precisa olhar cada detalhe dentro da nossa sala. Inclusive, aí, quando eu vou fazer uso do ambiente externo, eu preciso também garantir, né, essa segurança no ambiente externo. Então, o que é estimulante? Então, tá, estou lá na sala, eu posso, gente, colocar coisas simples. Eu posso pegar e colocar 2 caixas de papelão. Eu posso colocar, não preciso, porque muitas vezes, né, ao viver, né, a rotina de escola de educação infantil, e inclusive, né, nas vivências como professora de estágio, às vezes as professoras acham que é a quantidade de brinquedos. Então, vai lá e pega brinquedos seguros, mas espalha por tudo, né? E aí os bebês, as crianças menores não sabem nem o que elas pegam, ficam até perdido. E aí você entra na sala, você tem uma sensação, meu Deus, que bagunça é essa? Né? Que é uma expressão que muitas pessoas que não estão inseridas no ambiente da educação infantil fazem, né? E não está de tudo errado, porque a criança não precisa ter 20, 30 mil brinquedos ali na sala. O que ela precisa ter, efetivamente, é algo estimulante, né? Então, uma caixa de papelão, muitas vezes, é muito mais estimulante que vários brinquedos que você pode colocar ali para a criança ter acesso. Então, ela vai explorar aquela caixa, ela vai tentar entrar dentro daquela caixa, ela vai tentar levantar aquela caixa. Se eu pego, por exemplo, às vezes, né, nas reuniões escolares, as famílias apontam, as crianças, né, gostam de brincar mais com as coisas de casa do que com os próprios brinquedos. Gente, se eu levar, por exemplo, colher de pau, né, e panela, e colocar ali, as crianças começam a pegar aquela colher e bate na panela, elas conseguem explorar o som. Então, como que eu faço para deixar esse ambiente seguro e estimulante? Lembrando que quando eu estou falando do espaço, eu estou pensando num espaço dentro daquele meu planejamento. Então, dentro daquele meu planejamento, eu quero desenvolver a criatividade com as crianças. Então, eu quero desenvolver criatividade. Como que eu posso pensar no espaço para que propicie o desenvolvimento e a estimulação à criatividade, tá? Que aí vai entrar essa questão do espaço de exploração e convívio. Então, eu preciso deixar bastante coisas para as crianças explorarem e não preciso deixar tudo de uma vez,
né? Então, eu posso, aquela semana eu vou explorar tal tipo de brinquedo, na outra semana eu exploro outro, e aí entra a questão do convívio, né? Como que entra o convívio? O que é convívio e espaço? Mas o convívio, professora Mara, não tem sua relação com a interação? Tem. Mas pensem comigo, se eu colocar 10 bebês numa sala pequena, que eles não têm nem como se movimentarem, o convívio vai ser mais fácil ou mais difícil? Muito mais difícil. Agora, se eu coloco os bebês, né, numa área externa, vou lá, jogo que pode ser coisas tão simples, sabe? Sabe, às vezes um edredom que a gente não usa em casa, que tá lá guardado. Aí eu vou, jogo na grama e coloco os bebês para engatinharem e coloco lar de pau, coloco panela, coloco tampa, coloco caixa de papelão, tanto de sapato como uma caixa maior. Isso vai me dar o quê? Garantia do quê? De uma exploração e de um convívio mais respeitoso. Por que é esse convívio mais respeitoso? Se eu coloco as crianças num espaço muito pequeno, onde as crianças, ao invés de engatinhar, elas vão passando por cima de brinquedos ou de acessórios que a gente vai colocando, sem ter esse espaço de exploração, isso acaba causando irritabilidade nas crianças. E aí elas começam a ter conflito entre elas, tanto pela disputa do espaço, como pela disputa do brinquedo. Então, o espaço é muito importante, inclusive, para garantir esse convívio respeitoso entre as crianças, principalmente quanto mais pequenas elas forem, que muitas vezes elas não conseguem dizer, eu quero passar por aqui. Então, a partir disso, a gente tem que pensar nessa organização do espaço, né? Uma organização do espaço onde eu possa garantir, né, esse ambiente seguro, onde eu possa garantir que os bebês e as crianças pequenas explorem esse espaço, mas para isso eu preciso organizar, né? Então, essa organização do espaço faz parte do meu planejamento. Pensei na organização do espaço, que está de acordo com o que eu estou propondo no meu planejamento, que é muito importante. Eu preciso pensar no tempo. E a gente já conversou um pouco sobre o tempo, né? Com os bebês, com as crianças bem pequenas. Então, eu vou ter que ter um tempo para todas as brincadeiras, e pensando que a brincadeira é a atividade principal, né? Dos bebês e das crianças na primeira infância. Só que eu tenho que pensar nos cuidados, e esses cuidados englobam o quê? A alimentação, a higiene, o sono, e diante de tudo isso, eu preciso garantir interações de qualidade, que se relacionam, né, com o espaço, por exemplo. Então, como que eu penso dentro de tudo isso o tempo? Então, não adianta eu fazer um projeto, um planejamento, sei lá, vou trabalhar no meu planejamento projetos, um exemplo. Dentro desse projeto, eu não insiro nada relacionado com cuidados, vivências pedagógicas, eu não faço essa interligação que a gente discutiu sobre entre o cuidar, o educar e o brincar. Então, provavelmente, eu não vou conseguir dar conta desse meu projeto. E aí, depois vem as lamentações, né? Os queixumes. Ah, mas não dá, porque eu fico o tempo todo fazendo um parar de chorar, depois eu fico alimentando o outro, depois eu perco muito tempo na hora do soninho e eu não consigo realizar o que eu propus no planejamento. Só que no planejamento eu já preciso pensar como que eu vou realizar tal vivência, como que eu vou trabalhar tal habilidade, como que eu vou atingir tal objetivo dentro do contexto que eu tenho na educação infantil, que é um contexto que eu preciso, né? Eu preciso que as crianças, se elas são de integral, eu preciso que elas tenham o horário de sono delas. Eu preciso garantir uma alimentação de qualidade. O que é garantir essa alimentação de qualidade? Não só a gente ajudar na participação, né, na luta para que as crianças se alimentem bem, mas para que essa alimentação não seja só um cumprimento de rotina, onde as crianças ficam enfadadas no momento da refeição. Não, como que eu posso fazer com que a refeição seja um momento lúdico, onde na refeição eu possa incentivar as crianças a experimentar os alimentos, onde que na refeição tem interações de qualidade, não só entre eu, professor, e as crianças, mas entre crianças e crianças, entre as crianças e outras pessoas adultas da escola, né? Então, como que o tempo ele vai entrar
de uma maneira crucial ao pensar o meu planejamento. Porque se no meu planejamento eu não levo em consideração todos esses cuidados, né? Se a hora que eu estou pensando no tempo, quando eu coloco interações, o que eu quero dizer com interações? Se dentro do meu planejamento eu não penso que para que eu tenha qualidade nas interações, eu preciso ter muito diálogo com as crianças pequenas, inclusive com os bebês. E como que se dá esse diálogo, professora Mara, se os bebês, as crianças bem pequenas, né, estão aprendendo, né, aprendendo a falar ainda. Esse diálogo acontece quando eu faço roda, quando eu canto uma musiquinha, quando eu, enquanto professora, vou mostrando as coisas para as crianças a partir de imagens, a partir de gestos, a partir de brincadeiras. Então, são essas interações que precisam permear todas as minhas vivências. Sejam elas uma atividade, né, que eu planejei, uma vivência pedagógica mais dirigida, ou seja, aquele momento em que eu vou trocar a fralda da criança. Então, tudo isso, todo esse diálogo, todas essas interações de qualidade, elas precisam permear quando eu penso no tempo. Então, estou lá, tenho a criança como protagonista do meu planejamento, né? Tenho que pensar o tempo, como que vai se dar essas interações, como que vai se dar essas vivências, em qual tempo. Eu não estou falando daquele tempo assim, eu vou realizar tal vivência em, sei lá, seja um projeto, eu vou realizar em um mês. Não estou falando disso. Eu estou falando dentro daquele dia, dentro daquela semana, eu estou me propondo a trabalhar músicas de regiões diferentes. E naquela semana eu vou trabalhar músicas, cantigas populares da região Nordeste. Como que eu vou distribuir essas cantigas na questão do tempo? Mas nesse dia as crianças têm uma rotina. Tá, mas eu não posso deixar de trabalhar com as cantigas com as crianças, porque a gente sabe que esse elemento da repetição também é importante, né? De cantar junto com as crianças. Eu vou fazer isso como? Eu posso fazer no banho. Eu posso falar assim, hoje antes da alimentação, a gente vai cantar a musiquinha que a gente está aprendendo. E eu canto a musiquinha com as crianças. Então, tudo isso eu preciso pensar no tempo para encaixar tanto nos cuidados, quanto nas brincadeiras e quanto nas minhas interações diárias e cotidianas com as crianças. E, paralelo a isso, eu preciso pensar no espaço. Onde vai se dar esse espaço? E o espaço é muito importante que a gente pense muito em como explorar outros espaços, tá? Então, as crianças que são um pouco maiorzinhas, a gente está falando dos bebês até os 3 anos, né? E mesmo as crianças bem pequenas, se a gente tem uma parceria legal com as famílias, a gente pode fazer atividades fora da escola, né? Tem um parque, uma pracinha que é perto da escola. Então, como que eu faço uma organização, né, com uma parceria com as famílias para poder tentar fazer uma atividade com as crianças naquele espaço aberto que é a pracinha, que é um quarteirão da escola. Então, a gente precisa explorar mais os espaços que a gente tem. A escola ao lado, na minha escola, não tem uma biblioteca, mas na escola ao lado tem biblioteca. Então, como que eu posso fazer uma aula que eu leve as crianças naquela biblioteca para uma contação de histórias num lugar diferente? Né? Então, a gente vai explorando todos os espaços, tá? Dentro da instituição. E com isso, a gente vai concatenando junto, né, a questão do tempo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre registro, né? O registro, ele é muito importante quando a gente vai pensar em avaliação, tá? Então, quando a gente pensa em avaliação, a gente precisa registrar de alguma forma o que as crianças estão realizando. Quando eu vou falar primeiro sobre registros contínuos. O que seriam esses registros contínuos? Então, geralmente, né, cada município, cada estado, cada cidade tem um protocolo diferente, mas a gente vai ter sempre o nosso diário de classe, onde a gente faz o registro do que as crianças estão realizando diariamente. Só que muitas vezes esse registro ele acontece de uma forma muito burocrática, o que não deveria ser. E a gente faz um registro muito, muito técnico.
Quando, na verdade, é importante a gente anotar o desenvolvimento daquela criança, quando aquela criança balbucia a primeira palavra, quando aquela criança experimenta um alimento, quando aquela criança consegue, sei lá, nomear uma parte do corpo no momento do banho. Então, esses registros contínuos são importantes, tá? Para que a gente possa fazer essa avaliação, a avaliação do desenvolvimento integral da criança durante aquele período que ela foi nosso estudante ou nossa estudante durante todo aquele ano. Essa documentação precisa estar acessível, né? Então não adianta eu pegar, por exemplo, e falar de coisas que eu já vivi. Ah, aconteceu alguma coisa, eu sempre tinha um caderninho, né? E eu registrava, mas quando eu não deixava esse caderninho na minha mesa, aí tinha uma folha lá, né? A gente sempre vai ter folha e papel e caneta na nossa mesa. Aí tinha uma folha, eu ia anotar o que tinha acontecido com aquela criança, ou anotava alguma situação, né, que eu considerava pertinente para registrar sobre o desenvolvimento dela, ou até mesmo alguma coisa engraçada, enfim. E se eu não deixo tudo num lugar só, esses documentos eles acabam se perdendo, né? Ou então a gente vai chegar na loucura do final do bimestre, no final do semestre, a gente não consegue juntar todos esses documentos para fazer uma avaliação. Então, é sempre importante que a gente tenha, né? Ou um caderninho, um documento acessível, ou então, o que tem ajudado muito é talvez pegar no nosso intervalo, né? Ou no horário de aulas específicas, gravar um áudio mesmo do que aconteceu, para que a gente tenha esse registro contínuo do desenvolvimento da criança. Essa diversidade de registro, gente, pode ser como? Pode ser escrito, como eu acabei de falar, pode ser visual. O que seria visual? Eu posso tirar foto, eu posso gravar vídeos, eu posso gravar áudio das crianças, eu posso, por exemplo, vou pensar agora nas crianças, sei lá, de 2, 3 anos que já estão dialogando, conversando, que já estão estão desenvolvendo a linguagem oral. E aí eu conto uma história e as crianças vão falar a parte da história que mais gostaram. Eu posso fazer um registro em vídeo disso. Eu posso registrar muito coisas que eu realizava, o desenho, né? Por exemplo, a maneira como que aquela criança ela chega e ela pega naquele giz de cera, vamos pensar nas crianças bem pequenas, mesmo de 1 ano e meio, 2 anos, que elas já começam a pegar aquele giz de cera ou lápis jumbo, e ela já começa a rascunhar alguma coisa no papel, ou então quando a gente entrega as tintas para as crianças, para elas poderem pintarem, como que isso acontece no início do ano, e eu tiro fotos, depois eu faço uma comparação ao final do ano, para que eu possa também, talvez, de repente, decidir construir um portfólio do desenvolvimento daquela criança a partir de um eixo estruturante, sei lá. Então, meu eixo estruturante do meu portfólio vai ser o desenho, um exemplo. Não, eu vou trabalhar com as crianças, a linguagem, vou focar o registro na habilidade do desenvolvimento da linguagem oral. Vou fazer um registro escrito de como que se deu o desenvolvimento daquela criança. Então, ela chega na instituição de educação infantil, essa criança não senta. A partir de determinado tempo, ela começa a sentar. Passou um tempo, ela começa a engatinhar. E antes de ir para o outro nível, essa criança já está andando. Então, posso fazer essa diversidade de registro, tanto escrito, como em forma de vídeo, como gravar um áudio, né, daquela criança falando alguma coisa. É muito interessante quando a gente coloca, quando tem as crianças bebês ainda, antes de completar 1 ano, e aí as duas crianças estão muito próximas e elas começam a conversar entre elas, né? Então, todos aqueles balbucios dos bebês, é importante que a gente registre, que é uma forma de diálogo entre 2 bebês. Então, se a gente consegue compilar tudo isso, e depois, de repente, a gente consegue produzir um material de vídeo das crianças. Professora Mara, você tem certeza do que você está falando, né? Porque às vezes a gente vai ter 12 bebês, 15 bebês. É possível. Eu sempre fiz registros de vídeo das minhas crianças. Ou então, por exemplo, eu fazia cartas, né? Cartas, posso até trazer exemplos, né, no próximo módulo, mas eu fazia cartas do tipo, quando chegou aqui, era uma sementinha, e essa sementinha foi germinando, e fui construindo uma história sobre aquele período que a criança passou
ali na escola, enquanto meu aluno, enquanto minha aluna. Preciso fazer isso? É obrigatório fazer isso? Não, muitas vezes é a maneira que a gente escolhe de registrar e documentar. E essa documentação é importante porque a gente tanto avalia esse desenvolvimento integral da criança, como a gente avalia o nosso próprio trabalho. Então, é muito raro e não deveria ser, porque é o ideal, é você pegar o seu planejamento, sei lá, meu planejamento foi por bimestre, foi mensal, foi semestral, olhar para ele e falar o que eu consegui, o que eu modifiquei, onde eu cheguei, ou melhor, né? A gente tem que pegar esse planejamento no meio, falar, olha, modifiquei aqui, posso melhorar aqui, vai tomar um outro caminho, né? Então, tudo isso é importante, só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente registrar, né? Outra coisa que é bem importante é o registro para as famílias, tá? Então, para a família é importante. Não digo da gente fazer registros diários, porque se a gente for fazer fotos, vídeos todos os dias, né? Acaba nos consumindo. Mas, de repente, a gente pode ter uma parceria com a gestão, né? Coordenação, eu falo assim, eu vou desenvolver tal projeto, tal atividade. Nessa atividade, eu não consigo fazer o registro. Você pode fazer o registro para mim, né, em tal momento. Então, a gente pode ir criando redes dentro, né, dentro da própria escola. E as crianças, né, eu vou colocar sobre o envolvimento das crianças, a importância da participação ativa das crianças nesse registro, né? Então, e eu digo assim que não é, e a gente vive muitas coisas, né? Eu já vivi uma situação, e era uma professora, ela não foi aqui no Mato Grosso do Sul, foi lá na minha cidade, no Sudeste, e ela fazia projetos muito legais a partir de contação de histórias. Mas a maneira que ela registrava de uma maneira muito mecânica. Então, por exemplo, ela colocava as crianças em roda e falava, agora vocês levantem a mão. E não é que ela não tinha feito isso, e eu acompanhava o trabalho dela, ela tinha feito. Ela tinha feito roda de conversa, né? Ela tinha dialogado com as crianças, mas ela não registrava. E depois ela queria fazer um registro meio que fictício do que ela já tinha realizado, né? Então, é colocar as crianças como uma participação ativa, né? Então, às vezes a gente vai registrar, às vezes a gente não vai registrar naquele determinado momento, mas a gente pode fazer registros espontâneos das crianças. Ou então, quando a gente tem crianças maiores, né, de até 4, 5 anos, de repente até a própria criança pode fazer o registro a partir, né, do olhar dela. E a criança, ela precisa ter autonomia para se avaliar. Ah, mas até as crianças se avaliam, quando a gente fala assim, olha, Maria, o desenho que você fez, você, sei lá, trabalhei com as crianças autorretrato, no início do ano, crianças de 2 anos, vamos pensar. Ao final do ano, eu repito atividades sobre autorretrato. Só que no decorrer do ano, eu trouxe muitos elementos para as crianças pensarem sobre desenho, sobre autorretrato, sobre diversidade. Uma atividade que eu sempre gosto de fazer com as crianças é como que as crianças se identificam, né? Então, muitas vezes, no início do ano, com as crianças maiores, a gente peça para fazer autorretrato e as crianças não usam o giz marrom escuro, o giz preto, não usam isso. Elas vão usar sempre o giz amarelo para se desenharem. E quando você trabalha os elementos da questão da identidade das crianças, como que as crianças mudam, como que elas se enxergam. Muitas vezes elas não se desenham de cabelo enrolado, sempre se desenham de cabelo liso, mas isso a gente vai conversar um pouquinho no próximo módulo. Então, é mostrar para a criança, olha como você desenhou e olha como você estava desenhando, né? Ou então, olha, quando você chegou aqui, você não andava. Olha você, Felipe, andando agora. E mostrar o vídeo para as crianças interagindo. Uma coisa que é bem legal de se fazer é fazer esses vídeos de como a criança chegou e mostrar depois mostrar no coletivo para as crianças, para que elas tenham uma participação ativa desse registro, dessa avaliação e desse desenvolvimento. E a partir disso, a gente fazer uma reflexão conjunta. É fazer uma reflexão conjunta mesmo. Uma reflexão conjunta com as crianças, com as famílias das crianças, com outros professores e professoras. Naquele dia que a gente tem de trabalho coletivo, é a gente trabalhar, olha os registros que eu fiz do trabalho que eu realizei com as crianças, olha que eu estou enxergando como processo de desenvolvimento, olha como eu estou avaliando, qual que é o seu olhar, porque às vezes
outra pessoa olha a partir dos nossos relatos e fala assim, nossa, mas você conseguiu trabalhar muito mais habilidades do que você está registrando. Quando eu vejo esse vídeo, ou então quando eu leio esse relato, eu vejo que você conseguiu trabalhar outras habilidades. Isso é uma discussão que é importante de ser feita, por exemplo, com a coordenação. Então, para refletir um pouco, eu gostaria de finalizar a aula para que vocês pensem sobre o papel da documentação, mas o papel da documentação para as crianças, a importância desse registro para as crianças, a importância para nós, professoras e professores, por que é importante registrar, por que é importante a gente ter o nosso planejamento, fazer todos os registros e avaliar como que ele caminhou e como que ele finalizou, e a importância da documentação para as famílias, né? E a gente vai trabalhar isso um pouco no próximo módulo, essa participação das famílias, né? Então, as famílias participaram, teve uma participação, a gente caminha como formiguinhas, mas consegui que a família teve participação nesse planejamento. Como que eu faço a devolutiva para a família? Não só a devolutiva. Como que essa família acompanhou esse planejamento? Como que a família acompanhou a execução desse planejamento? E como que eu entrego documentado o que eu realizei com as crianças? Isso é muito importante para a gente refletir e para a gente pensar na nossa próxima aula, no nosso próximo módulo. Eu vou apresentar efetivamente alguns projetos, algumas vivências e as formas como eles foram documentados. Até a próxima aula. E vou mostrar para vocês as referências, né? Que foi com base tudo em Osteto, no livro dela, Registros na Educação Infantil, e nesse artigo, né? A prática do registro da educação infantil, narrativa, memória e autoria.